A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam aqui junto conosco mais esse dia e que nós também possamos estar em comunhão com o Senhor para cumprirmos com o nosso propósito e fazermos a leitura diária da Bíblia. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro 2 de Crônicas, capítulo 8. O título desse capítulo é Salomão edifica cidades. Antes de iniciarmos a leitura, como de costume, eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, mas que gosta de estudar a palavra de Deus, de meditar nos ensinamentos que o Senhor tem nos dado, então já se inscreve no canal. Ativa a palavra todas para que todo dia, quando o vídeo for postado, você receba uma notificação. Deixe o seu gostei, isso torna o vídeo mais relevante, vai ser distribuído para mais pessoas. Deixa também os seus comentários e compartilhe a palavra do Senhor com seus amigos, com seus familiares. Vamos evangelizar através das redes sociais. Vamos lá? Verso 1 diz: E sucedeu, ao cabo de 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa, que Salomão edificou as cidades que Hirão lhe tinha dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Hirão, em forma de pagamento, entregou algumas cidades para Salomão, e Salomão então está expandindo o reino que já era grande, aquele que seu pai Davi já tinha conquistado muitas e muitas cidades. Agora Salomão vai estar edificando essas cidades, porque quando haviam as batalhas, as cidades eram destruídas, as cidades eram queimadas, e Salomão está erguendo novamente essas cidades. Porém, essas cidades não eram edificadas pelos filhos de Israel. Os filhos de Israel, eles eram tomados como homens de guerra, eles estavam ali para ser comandantes. Quem edificava, fazia o trabalho braçal, eram os outros povos que estavam subjugados a Israel. Estes, como no verso 7 diz: Quanto a todo o povo que tinha ficado dos heteus, dos amorreus, fariseus e heveus, jebuseus, que não eram de Israel, que dos seus filhos que ficaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não destruíram, e Salomão os fez tributários até o dia de hoje. Tributários, eles eram servos, pagavam impostos e eram tratados praticamente como servos. Porém, dos filhos de Israel, de quem Salomão não fez servos, para a sua obra, mas eram homens de guerra, chefes de seus capitães e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. E então vai descrever o nome desses homens, qual que era a função deles. No verso 11 vai falar sobre a esposa de Salomão, a filha de Faraó, aquela que ele tinha tomado ela, uma primeira esposa dele. Veja o que diz. E Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a sua casa que ele tinha edificado, porque disse: Minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. A esposa dele era egípcia, filha do Faraó, então ela era considerada como se ela tivesse alguma impureza. Então, por esse motivo, ela não poderia habitar na casa de Davi, porque a arca do Senhor havia estado ali. Na construção da edificação do palácio, Salomão ele constrói como se fosse um anexo, um palácio um pouquinho menor para a habitação da sua esposa, a filha de Faraó. No verso 12 diz assim: Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar do Senhor que tinha edificado diante do pórtico. Lá no pátio nós já estudamos a respeito disso. E isto segundo o dever de cada dia, oferecendo segundo os preceitos de Moisés, nos sábados e nas luas novas, e nas solenidades, 3 vezes no ano, na festa dos pães asmos e na festa das semanas e na festa das tendas. Todas aquelas comemorações que haviam sido colocadas no tempo de Moisés, Salomão ainda permanece festejando conforme os costumes vindos do Senhor através de Moisés. Ele está perpetuando os ensinamentos do Senhor. No verso 14 diz: Também conforme a ordem de Davi seu pai, ordenou às turmas dos sacerdotes
nos seus ministérios, como também os dos levitas acerca de seus cargos, para louvarem a Deus e ministrarem diante do sacerdote segundo o que estava ordenado para cada dia, e os porteiros pelas suas turmas e cada porta, porque tal era o mandado de Davi, o homem de Deus. Veja que Salomão está perpetuando o mandamento de seu pai, ele está sendo obediente aos mandamentos do Senhor. Só para a construção do palácio, o templo do Senhor, foram mais de 20 anos. E ele não se esqueceu dos mandamentos que seu pai mandou, das ordenanças, qual seria a divisão, o que deveria fazer o sacerdote, os levitas, os porteiros, os músicos, tudo ele está colocando no seu lugar conforme a orientação do seu pai. É um cuidado, um zelo, uma obediência. No verso 15 diz: E não se desviaram do mandamento do rei aos seus sacerdotes e levitas em negócio nenhum, nem acerca dos tesouros. Assim se preparou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação da casa do Senhor até se acabar, e assim se aperfeiçoou a casa do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. No último verso diz assim: E Hirão enviou a Salomão por mão dos seus servos, navios e servos práticos do mar, e foram com seus servos, os de Salomão, a Ofir, e tomaram de lá 450 talentos, são equivalentes a 15 toneladas de ouro, e o trouxeram a Salomão. Glórias a Deus. Nós estudamos isso em capítulos anteriores, falando sobre a parceria que Hirão, rei de Tiro, faria com Salomão, e lá eles construiriam naus, e teriam muito ouro, e teriam negócios fora dos países onde eles eram reis. Glórias a Deus, aleluia. Mas o importante desse capítulo aqui é a obediência de Salomão. Em momento algum, mesmo depois de tantos e tantos anos, ele cumpriu todos os mandamentos do Senhor, os mandamentos e ordenanças do seu pai Davi, conforme tinha sido explicado, conforme tinha sido ordenado para ele. Ele, com obediência e humildade, cumpriu tudo aquilo que foi ordenado a ele. Glórias a Deus, aleluia. Isso nos faz pensar, queridos irmãos, o quanto obedientes nós estamos sendo. Será que todas as aflições, as provações, as dificuldades que nós passamos no dia a dia não são muitas vezes por desobediência nossa, por querermos seguir os nossos mandamentos, os nossos caminhos, as nossas escolhas, nos desviando e nos apartando do Senhor? Que nós possamos fazer uma reflexão a respeito das nossas escolhas, a respeito das nossas decisões e termos a nossa responsabilidade sobre cada situação da nossa vida. Porque muitas vezes nós falamos: o Senhor está permitindo uma provação na minha vida. Será que o Senhor está permitindo? Ou será que fui eu que escolhi o caminho que me levou a essa provação? Façamos essa análise, e se nós estivermos nos desviando do caminho do Senhor, que nós tenhamos a humildade e a obediência de Salomão de andarmos nos mandamentos de Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais esse estudo? Então, fecha os teus olhos, silencia teu coração e entrega as tuas súplicas nas mãos do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Nosso Deus, nosso amado e altíssimo Pai, mais um dia, Senhor, nos colocamos diante de tua santa e gloriosa presença para te render, Pai amado, toda honra, glória, louvor e agradecimentos, Pai. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua glória, pela preparação desse dia, Pai, por ter suprido toda a nossa necessidade, tem vindo ao nosso encontro. Te agradecemos, Pai, também pelo banquete espiritual que a cada dia o Senhor tem nos dado. Pai amado, te pedimos, nos dê, Pai, conhecimento, sabedoria divina, aquela que vem do alto do céu, que nós não podemos encontrá-la, Pai, nessa terra nem nesse mundo, mas que é por permissão e presente do Senhor na nossa vida. Faça de nós, Senhor, instrumentos das tuas mãos. Derrama sobre nós, Pai, os teus talentos. Se usa de nós com tua boa e perfeita vontade, para que possamos a cada dia te servir mais o melhor. Pai, tu bem conheces a necessidade de cada filho teu, e que se cumpra a tua vontade na nossa vida.
Que assim seja, Senhor, em nome de Cristo Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Muito obrigada pela sua companhia. Deus te abençoe grandemente. E eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijo. Tchau, tchau.